Boa noite, todo mundo. Entrando. Deu certo! Boa noite, Dilaine. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora Juliana. Boa noite. O pessoal está entrando aí, né? Vai Temos entrar. importantes para tratar hoje com eles, né, doutora? Com certeza, né? Vamos transmitir o que a gente puder contribuir. Com certeza. Doutora Juliana, eu queria te apresentar, vamos ter aí os dois. A doutora Juliana, ela é farmacêutica, empresária, né? Proprietária do Grupo Artesanal de Araguaína, do Grupo Porto Nacional. Além de empresária que está enfrentando aí esse momento de pandemia, também é farmacêutica que cuida da saúde. Então, vai contribuir com a gente hoje, tanto como empresária, informações do que está fazendo na sua empresa para poder prevenir, para poder combater, né, o Covid-2019, mas também como farmacêutica vai contribuir com a gente. Para quem não me conhece, que tem pessoas aqui da doutora Juliana, sou Edilene Rodrigues, especialista na área de recursos humanos e coach, e nós fazemos trabalho de desenvolvimento humano com pessoas, desenvolver pessoas. Então, nós queremos informar essas pessoas para que elas não entrem em pânico, para que elas fiquem bem psicologicamente, para que elas tomem cuidado e para que elas saibam como funcionam as empresas e o cuidado que essas empresas têm com os trabalhadores. Não é, doutora? Isso mesmo. Desde o dia 11, gente. Dia 11 foi meu aniversário, né? Que foi considerado a nível mundial a questão da pandemia, né? Que deixou de ser uma endemia e ficou uma pandemia. De lá para cá, tudo mudou, né? Nas nossas vidas, nas nossas empresas. E Verdade, aí, muita coisa. e o que a gente quer passar aqui para vocês é uma questão de como a gente lidar, porque o problema está aí. Todo problema tem uma solução, né? Com certeza. E todo Então, mundo gera oportunidade. todo problema gera uma oportunidade, porque eu acredito muito, Edilane, que o brasileiro ele é um empreendedor nato por questões, igual agora, nesse momento, eu acredito que muitas pessoas vão se virar nos 30, no sentido de buscarem soluções inimagináveis antes e agora, e depois eu acredito que essas soluções elas vão fazer parte do plano deles de estratégia, de gestão. Eu acredito muito nisso. Eu sei da realidade, eu sei que é uma situação muito atípica, que foge do nosso controle, mas assim, vamos pensar no estado do Tocantins. Eu vou falar nas cidades onde a gente tem atuação. Araguaína, a gente ainda não tem casos de coronavírus, né? Pelo sistema de saúde, não tem nada ainda confirmado, nem Gurupi e nem Araguaína, Gurupi, nem Porto Nacional. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi se programar no sentido de buscar as informações, né, informações de profissionais de saúde, informações de médicos, informações que foram embasadas para a gente se prevenir. O primeiro cuidado que a gente teve foi com o material humano nosso, né? A questão dos nossos colaboradores, da gente conscientizar, porque muitos ainda assim não acreditam, né? Acham que estão vivendo uma situação mágica, mas não é isso. Exato. Nós estamos vivendo uma situação real. Então, a nossa primeira preocupação foi cuidar do nosso material humano, que são os nossos colaboradores, os nossos clientes. Então, semana passada, na loja, a gente já começou a fazer o distanciamento entre um atendimento e outro, a questão do caixa, lavar a mão, disponibilizar álcool em gel para todos os colaboradores. A questão de lavar a mão, né? Lavar a mão em casa, lavar a mão a cada atendimento e de se precaver nesse sentido, porque não tem outra solução para a gente se distanciar do vírus. Vai ser essas medidas preventivas que muitos estão falando, a gente tem falado a cada dia mais, e ela tem que manter. Não é porque a gente está acostumando com a situação que as medidas têm que diminuírem, não. Reduzir o controle, o cuidado, quando sai de casa, quando voltar, a pessoa que estiver trabalhando na casa,
ela sai, ela volta. E então nós conversamos dessa forma. E doutora, semana passada é complicado. Quando você fala em reduzir, nós seres humanos, eu não falo só a nível Brasil, não, nós somos meio acomodados, né? Você começa a sentir assim, não tem ninguém aqui próximo, ocupado, e aí você começa, mas será mesmo? Será que eu vou ficar aqui? A gente perguntou assim, mas você teve contato, né? Você não, eu falei de outras pessoas que estavam, né? E ele falou assim, mas essas pessoas tiveram contato com alguém que veio do exterior? Eu falei, não, mas não quer dizer que elas não tiveram contato direto, que elas não tiveram indiretamente, porque é outra pessoa que passa para outra pessoa que passa para outra. É muito rápida a contaminação. Por isso, o cuidado de... realmente, acho que existe uma rigidez maior nessa prevenção no momento, né? O que a gente fazia naturalmente, que era chegar em casa, entrar normalmente, abraçar o filho, a gente não pode fazer mais. E na mesma forma, na empresa. E o brasileiro, ele é caloroso, né? Ele gosta de um abraço, gosta de um aperto de mão. O japonês, acho que ele tem menos dificuldade, né? Porque ele já não tem essa proximidade. Mas o brasileiro está sentindo isso. Eu acho que isso que você falou, da gente conscientizar e das pessoas verem que está começando na realidade, né? Então, a gente ainda tem que se cuidar muito, né? Cuidar muito das empresas. E o que mais, doutora, assim, que além do distanciamento, que mais atitudes a artesanal vem tendo para poder ter retorno? Lógico, a empresa precisa ter retorno, é a alma do negócio, né, da nossa nação, mas também para que esses colaboradores se sintam seguros na organização. Então, Edilane, nós fizemos... a gente já tinha um acompanhamento de hangout das empresas que, né, de forma geográfica estão distantes, né? Nossa, então a gente já fazia os hangouts. Então, nós começamos a fazer acompanhamentos mais próximos. Então, o apoio emocional à equipe, o apoio incondicional, assim, de estar perto, de saber como é que tá, o que a pessoa está sentindo, qual que é a dificuldade dela. A gente fez no sábado, na sexta-feira, aliás, quinta para sexta, eu mesmo, junto com a Val, né, nós fizemos para ver quantas pessoas que o nosso colaborador morava, com quantas pessoas que eles moravam. E para saber se quem tinha pessoas idosas em casa, quem não tinha, para a gente conversar, porque de forma individualizada. Nós, semana passada, a gente já conseguiu que 2 colaboradores entrassem de férias, que são pessoas que trabalhavam, né, na área externa. Então, foram medidas assim da gestão. A gente já está pensando, né, nessa questão da questão financeira da empresa, como se a gente blindasse nesse momento para não ter tanto prejuízo, porque a gente sabe que no final das contas, talvez daqui 90 dias, que é o que se espera para que essa curva toda, ou menos, né, para a gente fazer nós vamos ter que fazer mês a mês. Como é que vai ser a questão de fechar as contas mensal? Como é que vai ser? O que vendeu? Como que foi? Então, tudo isso vai ter que ser feito, né, mensalmente. Então, nós afastamos algumas pessoas que trabalhavam externo e que, né, não teriam como ficar na rua trabalhando, que eram pessoas que visitavam clínicas, médicos, visitavam postos de saúde, para precaverem para eles, né? Sim. E também pensando nessa questão da empresa. E essa conversa a gente aproximou muito. A gente teve muitos momentos da semana passada até hoje que foram momentos emocionantes. Da gente ver assim que a equipe estava junto e às vezes a gente falava, né, às vezes um apoiando o outro, sabe? Aquela questão que foi um efeito dominó dentro da farmácia. Isso me deixou muito assim agradecida, porque a gente viu que o que estava fazendo com os colaboradores estava surtindo efeito. Então, assim, nós estamos aqui, eu digo como gestora, nós queremos honrar todo esse compromisso que a gente tem, porque hoje a gente tem esse compromisso social com eles, a gente quer fazer o pagamento de todo mundo em dia, nós queremos que a gente faça o nosso papel como empregador. E, em contrapartida, a gente precisa se prevenir os clientes, tá? E a nossa porta está aberta. Hoje, a gente está trabalhando de uma forma bem diferente que a gente trabalhava.
né, pedindo para que os clientes entrem com mais espaçados. A gente tem utilizado muito outros canais, que são os canais de WhatsApp, de telefone. A gente, semana passada, já na sexta-feira, a gente começou com campanhas nas redes sociais, pedindo para que a população ficasse em casa, em apoio aos profissionais, no nosso caso, da saúde, mas todo o pessoal que precisava estar trabalhando, porque nesse momento a gente também se sente solidário aos outros segmentos que precisavam estar abertos. Então, nós fizemos essas medidas, né? A primeira foi férias para alguns dos colaboradores, essa aproximação de cada colaborador. Então, assim, não adianta. Nesse momento, o gestor ele tem que ir para frente da sua equipe, ele tem que liderar, trazendo informação. Pode ser que vai ter um ou outro que não vai estar com controle emocional, que vai estar com dúvida. Nós mesmos, se a gente ficar pensando muito o que vai ser para frente, começa as incertezas. Começa a ficar ansioso, né? Começa a ficar ansioso. Decisão. Eu vi ontem na sua live você falando das pessoas que estão em casa, da importância de fazer uma educação continuada. Eu estou impressionada com o tanto de material bom que tem. Se eu pudesse assistir live toda hora, porque tem muito material bom, tem livro disponibilizado. Assim, tem sido feito um trabalho do pessoal que trabalha aí com RH, né? Eu acho que você tem, né? Você direcionou livros, tem direcionado várias ações para as pessoas não ficarem em casa ociosas. Então, assim, atualize das informações e depois vão fazer alguma coisa que seja útil, que seja de crescimento, que seja para otimizar outras pessoas. Nesse momento é um momento de reflexão e que uns vão apoiar os outros. É um momento, eu vejo assim, um momento muito como quando você fala que se emocionaram, quando você foi tratar de forma individual, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque realmente a gente tem que cuidar não só do nosso colaborador, mas toda a cadeia que vem por trás dele, né? Que é o pai, a mãe, que é o filho, que ele está indo para casa, ele pode levar, como ele pode receber uma contaminação. E esse cuidado é muito importante, até para tomar as decisões, né? Quem vai estar de férias, porque pode estar numa zona de risco, ou pode colocar alguém em risco, né? Quem nesse momento tem um risco menor que pode estar à frente. Porque a farmácia, ela é algo essencial. Ela não pode fechar, ela cuida da saúde das pessoas. Tem empresas que fecharam, literalmente, 100% fecharam as portas e deram férias coletivas para todos os colaboradores. Mas a área que vocês atuam é uma área que não tem como fazer isso. Reduz pessoas, né, para poder não ter tanto risco, para não ter aglomeração, para conseguirem ficar mais distantes uns dos outros, mas tem que estar lá no laboratório produzindo a medicação, né, a receita que ele tem, que é importante para ele. Muitas receitas que vocês manipulam é importante para a vida do ser humano, é algo que ele tem que tomar de forma contínua, né? Então, outras talvez nem tanto, mas a maioria a pessoa ela vai porque ela tem uma necessidade. E esse momento, quando você fala que fez esse trabalho, é um trabalho humano, né? Lógico, pensando estrategicamente, pensa como empresa e tem que pensar como empresa, mas também estrategicamente pensando quem eu posso, nesse momento, favorecer e quem, nesse momento, vai estar junto comigo com força, que vai dar apoio aqui, vai se unir com a equipe para poder fazer o seu melhor, né? Eu acho que quando a gente... Exatamente. Causa isso. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez essa reunião, a gente pontuou um a um qual era a situação. Aí conversamos com nossos líderes, conversando para eles conversarem com os liderados deles também. No grupo, a gente tem um grupo de colaboradores onde a gente conversa nesse grupo, coloca lá notícias boas, e inclusive até nisso, falando para a gente espalhar só notícia boa, só espalhar o que de fato vai ajudar nesse processo. Adianta eu ficar compartilhando um vídeo que está assim, só desmotivando as pessoas? Eu estou contribuindo? Eu não estou fazendo o meu papel, nem como ser humano. Então, isso a gente tem conversado um a um.
ajustados todas as arestas, né, com nossos colaboradores. Isso seja os colaboradores, inclusive, de casa, né? Para poder estar fazendo, porque a gente sabe a realidade de cada pessoa, da nossa equipe. Nós separamos, fizemos esse mapa de forma intencional mesmo, para ajudar. Nós disponibilizamos também um suplemento vitamínico para ajudar. Não tem nada, a gente não pode, né, por questões de éticas, comprovar as questões científicas, mas a gente disponibilizou para quem quisesse tomar e para as pessoas que moravam na casa, para a gente poder o quê? Se fortalecer. E assim, Edilane, exatamente. O que acontece? A maioria dos nossos colaboradores são jovens igual eu, você, alguns jovens mais jovens, né? E eu vendo muitos vídeos, eu vi alguns cases assim de sucesso, algumas falas das pessoas, de gestores que estavam dando certo. Eu vi que eles falaram que a solução a gente vai ter que conviver com as portas abertas e o vírus, entre aspas, circulando. Sim. Vi médicos falando que são os jovens que vão produzir anticorpos para que esse vírus, né, vá diminuindo a sua força. Sofra mutação. Exatamente. Então, nós vamos ter que ter muita cautela, muito bom senso nas decisões. As pessoas que são gestores, eu sei que fica uma dúvida, mas traguem os colaboradores para junto desse problema. Muitos têm muitas soluções. Olha, o que eu recebi de apoio, de ideia, de instrução dos nossos colaboradores internos, inclusive também de clientes. Então, toda a sugestão, ela é válida no sentido de ter... vamos avaliar se isso é efetivo, se isso cabe, se isso faz sentido. Então, trazer. Eu acho que nesse momento a gente não pode pegar, apertar, abraçar, mas a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode ouvir. Eu vejo que tem alguns clientes que eles já sabem de tudo, mas eles querem falar. E ali o papel do farmacêutico, né? A farmácia é um posto avançado de saúde. Nós recebemos, assim, diariamente, já na nossa rotina ali de balcão, de atendimento, várias queixas. Então, nós temos... Eu atendi particularmente, eu até coloquei no meu Instagram pessoal, os da farmácia. Eu coloquei disponibilizando como farmacêutica para dar orientações. Então, é isso que a gente tem que fazer, é se colocar à disposição para ajudar o outro. Um cuidando do outro. É ficar mais próximo. Isso é tão importante porque, assim, ontem, a intenção da live de ontem, a ideia de fazer a live de ontem, foi porque eu recebi, como eu te falei quando a gente conversou sobre o convite, de algumas pessoas, assim, quase em estado de pânico, que estavam trabalhando. E a gente vê que essa informação, essa comunicação da gestão, né, de quem está na frente, ela é imprescindível para que a gente reduza essa ansiedade, reduza essa preocupação. Não que ele não fique preocupado, ele tem que ficar preocupado, mas ele não pode entrar no caos, né? Ele não pode apavorar, porque senão ele realmente nem se cuida. E algumas pessoas entraram em contato e disseram, olha, vamos fazer uma palestra com o pessoal, pessoas querendo fazer uma palestra com uma multidão. Eu falei, gente, agora não tem como eu fazer uma palestra presencial. E aí veio a ideia, eu vou fazer a live, porque eu compartilho com essas pessoas e a gente consegue contribuir, por causa dessa falta de informação. E até por isso que eu falei ontem, e gostaria de ver se a senhora também concorda, doutora concorda, né? Que eu falei em relação ao cuidado da saída do trabalho, né? Porque, assim, os colaboradores estão preocupados porque estão na empresa, estão atendendo um cliente ou outro, mas existe todo um cuidado de distanciamento do balcão, de álcool já distribuído em todo lugar, de utilização de máscara, utilização de luva, né? Tem os EPIs que eles utilizam, então o risco dentro da empresa é muito menor do que o risco quando eles saem da empresa, porque ainda vejo muitas pessoas visitando a mãe, visitando o pai, levando a criança para visitar o avô, né? Ah, não, só vou ali comer um bolo na casa da minha vizinha. E a contaminação, ela começa por aí. Esses contatos, porque ela é invisível, você não consegue enxergar, e ela começa a te dar um resultado. Não é agora que eu me contaminei, que eu já tenho sintomas, né? Eu posso nem ter sintomas se a minha imunidade for alta.
Então, essa orientação, eu acredito que ela seja muito importante. Você concorda que essa parte que a gente tem que fazer pós-trabalho é muito, talvez, mais importante do que até o cumprimento das normas? Tem que cumprir as normas dentro da organização. Isso já é cobrado, né? Eu acredito que isso é essencial. Os profissionais da saúde, eles, né, eu digo assim, eu estou falando dos nossos colaboradores e que para todos, né, que estão assistindo, que a saída do trabalho é um momento que você tem que ficar em alerta. Opa, eu peguei a chave, coloquei ali, peguei o volante, ou eu peguei na moto, ou eu peguei o capacete. Então, esses objetos que são objetos pessoais, quando chega em casa, eles precisam ser lavados com sabão ou colocar o álcool em spray ou álcool em gel. Aí chegou, tirou a roupa, colocou ela, segregou, separou essa roupa ali, entra, já toma o banho, tudo que tocar vai limpando. Aqui em casa está desse jeito. Quem sai, e quem tem saído mais é o Adriano. Anteontem eu saí, eu fui em 3 locais, mas eu não desci do carro. Eu comprei uma fralda geriátrica para minha mãe, que é idosa, 74 anos, então eu tenho tido muito cuidado com ela. Eu fiz a transferência bancária para a conta da drogaria e o rapaz foi lá, me entregou essa sacola, peguei ela assim, coloquei no cantinho, cheguei, limpei. Então, tudo que toca, quando você está fora, depois que você chega, precisa de limpar. Precisa de asepsia. Se você vai no local, mantenha a distância. Não evite contato com olhos, nariz e boca, que são as portas de entrada, a porta de entrada, né, do nosso rosto aqui, das vias respiratórias, que é onde mais tem sido identificado, onde o vírus, né, ele entra e fica ali 3, 4, 5 dias ali, para depois vir a reação mesmo. Então, tem que ter o cuidado. E nós, quando a gente colocou para ficar em casa, a gente ofereceu o nosso serviço de delivery, de entregas, que inclusive está ampliando nas unidades. A gente está conseguindo agora uma outra empresa terceirizada. A Tono Lucro vai fazer para a gente, já está fechado tanto em Araguaína quanto em Gurupi, para ter mais esse canal, mais essa opção, mais essa mão nessa hora. Né? A gente precisa de mais músculo, né? Então, nós fizemos para os nossos entregadores treinamentos diferenciados. E aí, vamos lá, vamos ver se está fazendo direitinho, porque é tudo novo para essas pessoas que não tinham esse contato, não tinham esse contato para fazer isso dessa forma. A gente já tinha um procedimento de entrega. E nós fizemos o quê? Nós colocamos esse procedimento mais dentro da prevenção, sabe? Para prevenir mesmo ali, para poder diminuir a disseminação no geral. Porque o que a gente pode fazer é orientar. É estar orientando e estar falando. E eu até gostaria de falar... Sim. Teve uma pergunta que eu acho que, para responder, uma pessoa perguntou assim, como acabou o álcool? Não acabou, as pessoas não estão encontrando o álcool. O que fazer nessa situação? Água e sabão. Água e sabão resolve. Quando sai, que tem que ter o álcool. Quando você está fora da sua casa ou fora do trabalho que não tem uma pia. Então, água e sabão dentro de casa e dentro do trabalho, super resolve. Água e sabão... Lavar as mãos, antebraço. Lava a mão. Eu vejo muito... A minha passadeira falou assim, perdi as contas de quantas vezes tem lavado a minha mão. Falei, pois continue assim, dona Helena. Então, assim, a gente tem que, né, reforçar. Agora, o álcool, ele está chegando. É porque o que aconteceu? As pessoas, as empresas, todo mundo fechou e agora elas começaram a abrir. Tem empresas que não podem parar. Então, as distribuidoras, atacadistas, indústrias, eles vão voltar com um número reduzido de colaboradores para uma questão de contenção de gastos e também de medidas preventivas dentro da empresa de cada um. Isso vai ser normalizado. Mas na falta do álcool líquido, do álcool em gel, é água e sabão. Água e sabão. Fora, quando você está fora do seu ambiente de casa ou do trabalho, e até no trabalho, se tiver, né, a gente consegue, onde pegar ali, limpar com álcool. Se não tiver, é água e sabão.
E, assim, no caso das pessoas que estão trabalhando, esse recurso está próximo, né? As empresas têm ali, As banheiro, empresas têm disponibilizado. água, sabão, tranquilamente. Agora, quem está na rua, realmente andando, por algum motivo, qual que é a sua sugestão, né? A pessoa está em distanciamento social, por exemplo, né? Ela foi dado férias para ela, ou ela não está trabalhando, qual que é as suas dicas para ela que não está no trabalho, não tem necessidade nesse momento de estar atuando? Desculpa, eu não entendi. Repete. A pessoa que está em casa. Isso, ela está em distanciamento social, certo? Ali em casa ela está ali com o sabão na mão, com a água e tudo, mas ela não está trabalhando, ela foi afastada, ou às vezes nem está, realmente não estava trabalhando antes. Qual que é a dica para essa pessoa? Ela deve se manter dentro de casa, tentar sair o mínimo possível, até pelo fato de estar faltando nesse momento algo, porque as indústrias não estavam preparadas, né, doutora Juliana? Até Não acredito sabe. que está faltando. Não se vendia tanto álcool igual se vende hoje, né? Em função da necessidade. Então, como elas não estavam preparadas, se abasteceram para isso. Então, é natural até que acabe, e agora elas estão movimentando, girando novamente. Mas demora aí uma semana, 10 dias para poder organizar Normalizar. novamente. Né? Então, qual seria a dica para essas pessoas que estão em casa? Você diz de asepsia ou do que fazer em casa? De asepsia. De asepsia. Não, então, essas pessoas que, né, voltaram para casa, estão de férias, é água e sabão, lavar com água e sabão. As empresas que estão tendo álcool, a gente, né, quando tem álcool, quando a gente consegue produzir, a gente até avisa, né? Olha, fizemos a reposição. Água e sabão, jogar água na casa, puxar com rodo mesmo ali para lavar, tirar toda essa poeirinha. Tem a questão do hipoclorito, né? Que o hipoclorito é a que boa. Então, quem não tem o álcool pode deixar um pano embebido com água e a que boa na porta de casa, onde que ficam os sapatos. Então, ele é um antisséptico, tá? Então, só tem que ter cuidado porque ele é um pouco mais corrosivo em relação às mãos. Uhum. Agora, a medida é água e sabão. Aonde pegar, se você usou o banheiro, esse banheiro é um banheiro coletivo, torneira, na descarga, onde puxa lá no box, a maçaneta, todos esses locais, eles devem ser limpados toda vez que uma pessoa vai. Preferencialmente, a pessoa que usou já faz a asepsia, deixa ele limpo para outra pessoa utilizar. Então, a pessoa que está em casa também tem que ter os mesmos cuidados com o celular. O celular ele tem que ser limpo, né? Porque pega e eu até vi falando que ele tem que ser limpado desligado. Sim, eu vi também um vídeo mostrando. E as pessoas que saem, se precisa, assim, o ideal é utilizar o delivery, porque o delivery ele vai ser a ferramenta, né, do momento, é a ferramenta que vai conectar as pessoas, as empresas, as pessoas, né, as suas necessidades. Se o que você precisa fazer na rua não tem um delivery, não tem como outra pessoa entregar, então que você saia, mas assim, tudo que você utilizou lá, antes de chegar em casa, você, né, faça essa asepsia. Separe essa roupa que saiu de casa para lavar, né? A questão do tapete, ter muito cuidado em relação a isso. Tudo isso tem que cuidar agora, né? É novo, mas precisa de atenção. E é natural, né? Eu fui uma clínica essa semana, uns exames que eram necessários ser feitos, e a gente vê que as pessoas assim, ainda estão sentando uma do lado da outra, né? Não estão tomando cuidado de pessoas gripadas ali, a gente via descendo e ao mesmo tempo pegava no rosto, pegava no corrimão, e eu estava mais atenta, né? Mais preocupada. Mas eu vi ali a importância, né, das pessoas tomarem esse cuidado, né? É uma gripe normal, às vezes, não é nem um coronavírus. Mas hoje todo mundo está atento. Então, assim, é natural você não pegar na mão, é natural você querer o distanciamento, com toda educação, né? Que educação é importante. Mas é natural você falar. Inclusive, uma sentou do lado de uma moça que ela estava com duas carros,
e sentou do lado dela, eu vi que ela ficou preocupada, né? E fica sem reação, porque a gente não quer ser mal educado. Aí eu olhei para ela assim e falei, você quer que eu pule? Porque eu tinha mais uma cadeira que eu poderia pular, né? Você quer que eu sente na outra cadeira para você pular essa daí? Ela falou, quero. E aí eu pulei a cadeira, porque nesse momento a gente tá preocupado com a gente, lógico, mas também com essa pessoa, né? Doutora, adorei essa água sanitária na porta. Nem tinha pensado nisso, né? Quando a gente chega. Nesse dia mesmo que eu já cheguei, deixei o sapato fora, fui direto tomar banho, porque estava em contato ali com um monte de pessoas, né? E aí a gente tem que tomar realmente esse cuidado. Outra Eu coisa, acredito assim, a gente tem que ter um cuidado pessoal, né? Eu cuido de mim, né? Eu cuido de mim. Bom, eu cuido de mim, eu estou consciente, eu começo a cuidar das pessoas. Então, quem mora e quem tem parentes, né, idosos, parentes de risco, parentes, né, pessoas que estão naquele grupo de risco, as atenções são redobradas para essas pessoas. Principalmente para o idoso, que às vezes ele tem dificuldade de apoiar, ele quer andar segurando em quase todo que é perto. Então, tem que ter esse cuidado. E ele precisa do contato, né? Porque ele precisa da ajuda. Então, ter esse cuidado, igual eu também vi, tem outros antissépticos que a gente pode utilizar. A água oxigenada tem uma fórmula certa que você faz e dilui ela, porque ela vem a de 10 volumes, se fizer uma diluição lá em partes e colocar ela numa quantidade. Tem uma receitinha, tá certo? Eu nem posso falar aqui agora assim, mas eu sei que a água oxigenada é algo que dá para fazer um gargarejo, um bochecho. Se alguém tiver com a garganta assim um pouquinho arranhando, ou achar que, nossa, eu quero fazer, tem como fazer o bochecho com água oxigenada. Então, tem outros antissépticos, tem a clorexidine, que já é um antisséptico bucal, que ele também é utilizado muito pelos odontólogos. Então, assim, a gente consegue fazer uma prevenção pessoal, sabe, que seja mais intensificada. A questão de a água sanitária. Hã? A clorexidina. Não, a clorexidine, o nome comercial, a clorexidine, ela é um enxaguatório bucal, que eu não sei o nome dele, gente. Adriano, cadê o Adriano? Podia me ajudar. Não sei se é o Periogard. Nós manipulamos clorexidine na farmácia também. Tem como ser manipulado. E tem a opção, né, comercial de que é o Periogard, que é um antisséptico bucal. Então, espirrou, procura espirrar aqui. Aí depois procura lavar aqui, se espirrou por aqui. E assim... Não é porque né? Então, igual, por exemplo, eu uso óculos, né? Para poder... Em alguns momentos eu estou de óculos. Então, lavar os óculos sempre que necessário, 3, 4 vezes ao dia. Lava os óculos. Né, a gente já falou da boca, tem a questão do nariz. Se está achando que está com um pouquinho de coriza, vai ali, faz uma lavagem. Não fica ali esperando escorrer, não. Vai lá, lava. Né, e ficar limpo. Ficar o máximo possível, né, limpo. Excelente. Eu adorei aí as dicas. Eu acho que essas dicas você pode até colocar, né, doutora, no seu Instagram aí, como que faz essa fórmula aí da água oxigenada. Da água oxigenada. Eu vou pedir, tem um colega nosso, que é até o Lucas Castro, de Araguaína, ele fez. E aí depois eu vou disponibilizar. Ele está com a gente aqui online, eu vi. A todos que estão aí também, um abraço. Eu ainda não tenho muita habilidade de falar e responder e fazendo. Daqui um pouco a gente pega, né? A Liliane falou da questão de lavar o nariz com soro fisiológico. Então, lavar isso, dicas, inclusive, de pediatra, que fala quando tem coriza. Então, essas são coisas simples que a gente tem que fazer. Nesse momento, as medidas, elas estão... o nosso recurso para ter essas medidas está muito perto, está muito próximo. É a gente se conscientizar. Eu vou falar por mim. Na primeira semana, a minha vontade era de chegar e pegar meus meninos, abraçar, beijar. Já com mais de 10 dias aí, mais, né? Nós, de 11 para o dia 26, né? 15 dias. Eu já me acostumei um pouco mais dessa questão do distanciamento. Eu não sei se porque como a gente está mais perto,
mais perto, assim, mais junto, sempre está falando mais com as pessoas, acaba que aquela necessidade física, ela está sendo compensada. Diminui, Sim. diminui. Pode até ser que a gente pegue essa mania, hein? Depois do coronavírus, a gente nem pega na mão, opa, falta na educação de Não pode, não pode. Tem que ter tem que ter o afeto. Doutora, a Lívia Coelho, está perguntando aqui, ela gostaria de saber como o coronavírus reage no corpo de pessoas que têm doença autoimune. Então, as pessoas de autoimune fazem parte do grupo de risco. Então, as pessoas que estão, né, fazendo tratamento, ou então, né, pessoas que já são numa situação crônica, essas precisam ter um cuidado maior. Nós temos que ver qual estágio, né? O que aconteceu? Ela teve dificuldade de respirar, ela está com tosse. O que aconteceu com ela? Qual reação que afetou ela para, né, que vai debilitar essa pessoa? Então, essa pessoa, ela tem que avisar, sabe, as vigilâncias locais, ao pessoal aí, o pessoal da epidemiologia do município que a pessoa estiver, para poder ser comunicada, porque essas pessoas, sim, precisam do amparo, de um cuidado médico, de uma orientação médica. Provavelmente, essas pessoas que que precisam desses cuidados, elas já são amparadas por médicos, ou da rede pública, ou particular, por médicos próprios. A minha sugestão é que essas pessoas entrem em contato com as secretárias, né? E já fica meio que de sobreaviso, se, né, alguma coisa aconteceu, se essa pessoa já tem algum sintoma recorrente. Então, tem que estudar caso a caso. Pessoas do grupo de risco, gestantes, idosos, as pessoas que, né, estão nesse grupo aí do autoimune, elas precisam de atenção maior e o isolamento total. Essas sim precisam ter o isolamento, aquele isolamento de trancar, de ficar lá quietinha e assim, não pode. Possível, né? Todas precisam também. Só que os jovens, acabam que os jovens, se eles se contaminarem, né, nós esperamos e acreditamos que a gente vai produzir anticorpos. Acredito nós que a gente vai produzir. Tomara Deus que a gente possa contribuir com isso e produzir, acabar com isso logo. O Tocantins é um estado que recebe muita energia solar. Então, isso é uma situação boa, porque acaba que, né, os vírus eles não ficam resistentes a uma temperatura elevada. Depois vem a chuva e lava as ruas, lava os pneus. Tudo que tem acontecido tem contribuído. Eu acho que a gente tem que agradecer a cada momento as informações que chegaram, as informações dos medicamentos que podem contribuir. A gente vê muito estudo de medicamentos que estão de fácil acesso, tanto à rede pública quanto à rede privada. Então, os próximos estudos agora de hospitais em São Paulo, no Einstein, tudo que tem acontecido vai gerar uma experiência para que a gente possa tomar medidas do próximo passo. Então, nada da gente ficar em alerta no sentido de parar. Nós não podemos parar. Nossa mente ela tem que contribuir no sentido de ajudar o próximo. Quem está sem informação, se você tem uma informação, essa informação procede, ela acompanha todas as orientações, passe essa informação, acompanhe, vê se essa pessoa está fazendo corretamente, para que a gente possa disseminar essa informação, disseminar a informação incorreta, a informação correta para as pessoas que precisam. É isso que eu ia falar, né? Porque informação tem um monte, né? E o que a gente tem de fake news aí também é grande. É incrível como as pessoas ainda brincam, né, com uma situação dessa. Então, é importante você confirmar a veracidade, né, dessa informação. Não é só passar, nossa, achei interessante, estou repassando. Realmente ver se ela é atual, se ela realmente está dentro da lei, se ela realmente não tem risco para outras pessoas. E aí sim você passar essa informação realmente. No início você falou assim, a gente tem que estar muito rico de informação, né? Tem YouTube, tem Instagram, a gente tem grupos, né? Eu mesmo faço parte de vários grupos de RH, onde a gente recebe muita informação, principalmente trabalhista, e eu acabo contribuindo com os meus clientes para quem essa informação, mas tem que tomar cuidado, porque senão a gente aí faz outra pessoa correr o risco
de forma necessária e pela impulsividade de enviar, né, doutora? Doutora, eu queria entrar um pouquinho agora na oportunidade, né? O que a senhora consegue perceber? Nós estamos de forma, assim, mais preventiva e mais caótica, vamos dizer assim, os 10 dias, né? Começou mesmo semana passada, quando todo mundo falou, agora será que eu vou ter que fechar? Não vou ter? E realmente começaram os decretos. Mas o que você consegue ver como oportunidade nesse momento? Porque a gente tem um momento difícil? Temos. Mas eu acredito que vão acontecer muitas coisas boas também em relação a isso. Você conseguiria passar aí para a gente como oportunidade? Olha, o que eu acho que a gente pode ver de mais oportuno nesse momento é a aproximação com o nosso cliente de forma ativa, sabe? Nós vamos ter agora o cliente muito próximo. A gente vai o quê? Nós vamos ter que fazer um pós-venda muito bem feito com esses nossos clientes, no sentido de acompanhá-los, aproximar, conseguir identificar o que aquele cliente precisa, onde a gente precisa melhorar. Então, esse contato, essa questão da venda online, da entrega, a gente disponibilizou a entrega. A gente tem falado para os clientes, olha, fica em casa e a gente envia o seu medicamento. Fica em casa, o seu tratamento de uso contínuo não vai parar. Fica em casa, a gente passa a informação correta. Fica em casa, a gente faz o pagamento via transferência bancária, via link de PagSeguro. Então, assim, as oportunidades e o que a gente tinha de ferramenta só tem ampliado. Então, as oportunidades, elas estão no e-commerce, no delivery, nas vendas pelos canais web. Então, eu digo WhatsApp, Instagram, telefone fixo. O tanto de ligação fixa que aumentou. Então, as pessoas, elas estão se comunicando. Na hora que elas se comunicam, acaba que elas até... era tão mais fácil. Eu gravo um áudio, mando, eu faço ali por escrito. Então, as pessoas, elas estão se comunicando, estão se conectando. Eu acho que as oportunidades agora é a gente aproximar do cliente, sabe? De poder mostrar com muito mais carinho, com muito mais afeto, muita coisa que a gente pode oferecer para ele. Nós podemos oferecer orientação, a gente pode oferecer suporte, a gente pode oferecer e ver o que ele quer, o que ele precisa. Ah, eu preciso disso. Opa, eu posso, Arthur, na unidade de Gurupi? Pode. Eu posso, Larissa, eu posso, Lucas, eu posso, Thalita. Os nossos farmacêuticos que ficam ali no PDV, no ponto, né, de vendas ali de atendimento, agora já trouxeram várias oportunidades, assim, da gente saber o que a gente pode fazer a mais pelo nosso cliente. Então, esse canal, ele ficou mais aberto agora. Os clientes, eles estão vindo, eles estão conversando, eles têm colocado as suas ansiedades, o que a gente pode ajudar. Então, assim, eu acho que o canal aí que vai crescer mais e mais é a questão do e-commerce e dos canais web, dessa venda, né, que é uma venda afastada, mas ela também é próxima. Então, eu faço o meu pedido, né, a longa distância. É aproveitar todas as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis. Porque eu vejo assim, Edilane. As pessoas não estavam utilizando, né? Exato. Né, que gosta desse contato, gosta de ir até a loja, mas também as próprias empresas, ainda deixando muito, né, engatinhando em algumas situações. E agora foi um boom, ou faz, né? Ou você faz um drive-thru, ou você faz um delivery, ou você tem a comunicação via WhatsApp para poder atender esse cliente. Você tem que fazer, senão você vai deixar também de ter resultado e você precisa ajudar ele e ajudar a empresa. Eu acredito, assim, que depois desse momento, doutor, muita empresa que não fazia vai passar a manter o que está fazendo agora, porque as pessoas vão acostumar com a comodidade, porque é cômodo, é bom. Né? É bom você estar em casa e chegar o produto para você sem a necessidade de você ter que sair à procura dele, né? Então, facilita. É rápido, vai facilitar, né? Vai facilitar. E é o que você falou. Por uma questão de necessidade, as pessoas antes que eram aversas a toda essa tecnologia, elas tiveram que, o quê?
né, se adaptar. Darwin falava, né, as pessoas que vão sobreviver são as que vão ser adaptáveis. E o mundo agora mudou. A nossa realidade é essa. Então, assim, eu sei que não é um momento fácil para alguns segmentos, né, para muitos empresários, dependendo do segmento, mas mudou. E o que nós temos que fazer agora? A gente tem que se adaptar. E aí, só vamos saber se quando a gente estiver lá na frente, o que nós vamos estar fazendo hoje vai ser muito melhor. Então, nós estamos, de fato, naquela transição, tá naquele vucu-vucu. Eu vejo muita resistência, eu vejo em alguns grupos de empresários que não vou fazer, não vou fazer. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus. Aí eu vi uns dois muito próximos, aí ele falou, não vou fazer. Eu pensei, falei, será que eu ligo, eu não ligo, vou mandar uma mensagem. No outro dia, sabe o que eu recebi? Um post falando que eles fazem entrega. Hoje eu recebi verdura e fruta aqui em casa de uma mulher da feira, que eu peguei contato com outra que vende frango aqui na feira, que é pertinho aqui de casa, que é no setor Nova Fronteira. Então ela veio e me entregou tudinho, tudo no saquinho. Ela falou, Juliana, eu higienizei, mas eu sei que você vai chegar e você vai higienizar, então eu higienizei. Então nós vamos criar outras oportunidades e outras ferramentas, porque é o que nós temos agora. Não é nenhuma questão assim, nossa, isso é fácil. Não é questão de ser fácil ou não. É o que nós temos. É trabalhar com o recurso que nós temos hoje. E o recurso que nós temos hoje é o que temos para hoje, é isso. Eu vejo isso. E a internet está aí para isso, né? Ela está aí para isso. Não é só para fazer joguinho, né? Não é. É uma questão de adaptabilidade mesmo. Eu hoje, inclusive, perguntei para o pessoal do Sebrae, perguntei se eles vão disponibilizar consultores, como é que vai ser, porque a gente precisa que essas pessoas elas se sintam amparadas e confortáveis para tomar algumas decisões que para elas vão ser difíceis. Implantar um sistema de delivery, para quem nunca fez de entrega, isso é um bicho de 7 cabeças. Agora, mas depois isso vai clareando. Aí acontece uma coisa que vai precisar ajustar, adequa, melhora, recebe feedback, melhora. E a evolução vai sendo assim. Então, quem não tinha entrega e está colocando a entrega agora, está nessa transição. Isso vai passar. E aí tem que ver lá na frente, fazer conta, ver o fluxo de caixa, ver o que tem para pagar, se isso vai ser melhor financeiramente ou não. Tudo isso tem que, assim, do mesmo jeito que a gente está cuidando do material humano, precisa ter um cuidado com a questão financeira da empresa, a saúde financeira da empresa para fazer toda essa implantação. É porque a implantação gera custo, né? Ela não gera. Vem sem, né? Só que, porém, você consegue até atender uma demanda maior de pessoas. Então, ela também traz retorno. Mas, igual você falou, tem que colocar na ponta do lápis para poder fazer esse cálculo aí. Nós estamos... da moça da verdura, porque é autônomo. É a pessoa que ela vende para comer, vamos dizer assim, né? Assim, aquela vendinha que estava ali na esquina, que estava na feira, que são os mais abalados. A gente sabe que são as pessoas mais prejudicadas nesse momento. E aí você vê que ela está se adaptando para poder continuar tendo o retorno dela. É muito bacana, porque as pessoas realmente têm que não ficar chorando. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque não vão poder comprar, não vão até mim mais para comprar, porque a vigilância sanitária mandou fechar. Mas ele entende que tem outras ferramentas que vão contribuir. Talvez tenha que ter um investimento agora, sim, né? Um celular melhor, um celular com WhatsApp antes, né? Uma internet melhor, mas que vai conseguir adaptar, igual a Liviane falou, né? Acho que a palavra-chave é essa, né? É uma questão de adaptar e de envolver as pessoas que estão nesse processo. Então, a gente precisa ter o envolvimento da equipe que trabalha e fazer as adaptações, porque hoje as pessoas estão utilizando, o que mais valioso que tem é o celular da pessoa. Então, ela se comunica pelo celular, tanto pelo telefone fixo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, a ferramenta... Não, eu vejo que as pessoas elas não estão nem assistindo muito, às vezes, a TV. Elas ouvem, ouvem
áudios e até assistem vídeos pelo telefone. Então, o canal de comunicação com o cliente hoje é o celular da pessoa. Então, é nele que a gente vai criar uma oportunidade. Então, o cadastro do cliente bem feito, né? Precisa, né, fazer um cadastro, a gente precisa fazer os orçamentos, a gente precisa ver o que a gente já tem aberto, o que vai ser priorizado, o que não é. Tem como honrar tudo, então já honra todos os credores, os colaboradores. Então, assim, folha de pagamento hoje é uma coisa essencial. Por isso que vai precisar fazer todo esse ajuste, quem tira férias agora, quem não tira, para poder ficar saudável financeiramente com o decorrer. Porque isso, nós temos que acreditar que isso vai passar. E eu acredito muito que não é só acreditar que vai passar. A gente tem que fazer por onde. Nós temos que colaborar para que isso passe. Nós temos que fazer o nosso papel. Tá em casa procrastinando? Gente, é férias, mas é férias e não é férias, né? É férias e vamos ver o que pode é. Pode né? Então, é mais ou menos as férias. Exatamente. Então, é agir nessas oportunidades agora. E tá com dificuldade. Quando a gente fala de desenvolvimento, até aproveitando esse gancho que você falou assim, não vamos procrastinar, vamos fazer coisas diferentes, assim, é uma férias que eu não posso passear, então o que eu vou estar fazendo, né? Até com o seu grupo, né? Eu sei, a gente trabalha algumas atividades, e eu vejo, assim, essa importância que vocês dão, mesmo que estão nesse momento, de continuar o movimento, porque não pode parar, né? As pessoas precisam se desenvolverem, precisam ser criativas, precisam inovar, precisam estar prontas, na hora que vir o boom de novo, que voltar à normalidade, vai mudar muita coisa e a gente vai ter que estar pronto para atender, talvez até com maior qualidade, né? Com atendimento melhor. O que você vê nessa parte de desenvolvimento hoje no Grupo Artesanal? Olha, eu conversando com os nossos colaboradores, eu vejo que eles estão assim muito empenhados. Eu tenho pedido para eles, né, sugestões, igual eu falei para você. Eu às vezes tenho alguma coisa que me deixa em dúvida, eu pergunto, e você? O que você acha? E aí a pessoa vem, fala, coloca seu ponto de vista, eu analiso, né? Às vezes precisa adequar ou não. E eu vejo que eu vejo pelos nossos colaboradores, muitos não queriam sair de férias, de jeito nenhum. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso contribuir, eu até entendo, mas a gente precisou, né, que alguns nesse momento ficassem para que a gente pudesse rodar com um número mais reduzido de colaboradores. Eu vejo que no começo gerou essa incerteza, mas com esse acompanhamento que eu falei para você, eu acredito que nós estamos conseguindo girar. Nós estamos conseguindo girar num movimento mais lento do que era o normal. Mas a gente está conseguindo, porque o movimento da loja, ele teve a diminuir. Agora, a gente não sabe se o comércio... Eu acredito que até segunda-feira, muitos gestores vão abrir as portas, né? Porque... Então, a situação econômica pode vir a ficar caótica e entrar em colapso de fato. Mas, assim, dentro de várias medidas, porque tem pessoas, a gente tem que acreditar que na nossa comunidade, na nossa cidade, tem pessoas que estão cuidando disso. As associações comerciais, o pessoal da gestão pública, a gente tem que acreditar que eles estão fazendo algo, e eu acredito que isso tem sido feito, de fato, eles têm tido cuidado, inclusive nas reuniões, para ser um número menor de pessoas. Então, esse autodesenvolvimento, ele está no momento da pessoa, inclusive, falar, poxa, qual é a minha, quem está em casa, qual que vai ser a minha programação? A minha sugestão, que faça ou em agenda ou no celular, e coloque ali, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho as tarefas domésticas, e eu tenho as minhas tarefas intelectuais que eu posso fazer, eu tenho os meus momentos ali de oração, de devoção, da pessoa ter a sua terapia, da pessoa ter o seu momento com você mesmo, de fazer as suas autoanálises. Então, esse autodesenvolvimento, para quem está focado em sair dessa crise, ele vai continuar. Eu acho que é você colocar o propósito para você. Eu vou ser uma pessoa melhor. Para isso, eu vou fazer isso. Eu vou colocar, olha, eu vou ficar de férias 10 dias, eu vou ler esse livro e esse livro.
ou eu vou acompanhar as lives da Edilane, ou eu vou acompanhar, né, o que eu vou fazer. Então, assim, é colocar um propósito para esse tempo. Então, eu estou de férias, eu também quero ficar um tempo sem fazer nada, assistindo Sessão da Tarde, Netflix, Sky, Telecine, que está tudo aberto. Então, faz também. Mas, assim, dedica um momento para cada coisa, para cada tarefa. Para a tarefa doméstica, né, que precisa ter asepsia, precisa ter a limpeza da casa, a limpeza dos objetos pessoais. Precisa do autoconhecimento? Precisa. Precisa do seu momento ali de espiritualidade? Precisa. Do momento da família? Olha, eu fiz lives. Lives não, né? É live, que eu não é live. Conversas por videochamada com os meus amigos. Gente, a gente riu, conversou, contou das piadas que tá tendo aí nas redes sociais. Tem umas que são muito engraçadas. A gente tem que levar esse momento com mais leveza. A gente tem que ser realista, mas a gente pode levar esse momento com mais leveza. Sim, sim, sim. Faz bem para a alma, faz bem para a mente, né? E outra, eu estou distanciando agora o seu perfil, né, doutora? Gosta dessa proximidade, então sente falta e realmente é um modo de você aproximar, sorrir para a serotonina, isso é bom para o corpo, né? Então a gente tem que realmente provocar. Tem que ter um momento sério, sim, de estar preocupado, olhando lá na frente, né? Até esse planejamento, ele é sério, porque se eu vou ler um livro, se eu vou assistir um vídeo interessante para o meu profissional, para mim estar pronto, mas também assistir um filme é gostoso, você assistir um filme de comédia nesse momento, né? De romance, que você entra para dentro da telinha e esquece um pouquinho o que está acontecendo lá fora, também é importante, né? Acho que a gente tem que saber... a gente às vezes escuta muito falar, não pode assistir Netflix, você tem que estudar. Tem que estudar, sim. Eu tenho que saber gerenciar isso. Mas é gostoso, né? E até saudável. E muitas vezes tem muito filme que ele ensina muita coisa pra gente, né? E é importante. Inclusive, a gente usa esse treinamento. Isso, não, eu assisti vários filmes que estavam na minha listinha no final de semana. Assisti um segunda-feira com meu menino, Laços, da Turma da Mônica, que eu tinha ficado com ele no cinema, a gente viajou. Chegou, o filme saiu de cartaz. Então, assim, o convívio familiar, essa proximidade, eu vejo que a gente pedia muito tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Hoje a gente tem o tempo. Então, se são importantes as tarefas, se nos fazem bem, vamos pegar esse tempo que é tão o tempo agora, ele é muito precioso. Para quem está em casa, faça as coisas que você gostaria de fazer enquanto você não tinha tempo. O tempo está aí. O tempo está aí. Então, assim, gaste esse tempo, otimize esse tempo com você, fazendo